O problema nem sempre é a mentira escancarada. Às vezes, o mais perigoso é quando quase tudo parece certo, mesmo com algo gritando por dentro que não bate. Tem dias em que a dúvida não vem de uma escolha absurda. Ela aparece quando os sinais estão misturados. Uma parte convence, outra parte incomoda. É exatamente essa tensão que aparece nessa cena. Um pai escuta a voz do filho que conhece, toca em algo que parece confirmar outra história, e fica preso entre percepção e aparência. Antes de pensar em um personagem distante, vale encarar o desconforto da cena. Muita gente não cai no erro por maldade. Cai porque aprende a ignorar o incômodo interno quando a superfície parece resolvida. E esse momento em Gênesis não é só sobre uma família em crise. É sobre o instante em que a verdade deixa rastros, mesmo quando alguém tenta cobri-la muito bem. Gênesis capítulo 27, versículo 22 diz assim: Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Essa frase acontece num dos momentos mais tensos da casa de Isaque. O patriarca já está velho. Sua visão falha. O ambiente é de fim de ciclo, porque a bênção que ele pretende declarar sobre Esaú tem peso de herança, direção e continuidade familiar. Rebeca escuta o plano, age rápido e orienta Jacó a se passar pelo irmão. Ela prepara a comida que Isaque havia pedido, veste Jacó com roupas de Esaú e cobre suas mãos e o pescoço com peles, para imitar a sensação do corpo do irmão. Quando Jacó entra, nada está totalmente limpo. A fala denuncia uma identidade, o toque sugere outra, e Isaque se vê diante de uma contradição concreta. Não é uma cena calma. É uma sala cheia de urgência, favoritismo, medo de perder o momento e um engano montado com detalhes. Por isso essa frase pesa tanto. Isaque percebe que alguma coisa não encaixa, mesmo sem conseguir enxergar. O conflito não nasce da falta total de sinais. Nasce do excesso de sinais contraditórios. O ponto mais forte desse verso está no choque entre voz e mãos. A voz carrega a identidade. A voz vem da convivência, da memória, daquilo que se reconhece sem esforço. As mãos naquele momento representam a evidência construída, o sinal externo preparado para convencer. E Isaque fica exatamente no lugar onde muita gente também fica, entre o que percebe profundamente e o que parece comprovado por fora. Isso torna a cena perturbadora. Jacó não aparece apenas dizendo uma mentira simples. Ele entra num teatro completo. A fala, cheiro, roupa, toque, comida, timing. Tudo foi montado para reduzir a chance de dúvida. Só que mesmo o melhor disfarce não consegue apagar totalmente a verdade. Ela ainda aparece na voz. Ela ainda atravessa a cena. Isso muda a forma de olhar o texto. O verso não mostra só a força do engano. Mostra também que a verdade costuma deixar sinais, mesmo quando alguém tenta abafá-la. E aqui nasce uma tensão muito atual. Muita gente imagina que o erro sempre virá com cara de erro. Nem sempre. Às vezes o engano vem revestido de coerência visual. Parece organizado. Parece convincente. Parece funcional. E justamente por isso ele avança. Não porque tudo combine, mas porque a pessoa decide privilegiar o sinal que confirma o que ela já quer aceitar. Perceba o drama de Isaque. Ele não diz que está seguro. Ele verbaliza a contradição. A voz é a voz de Jacó. Isso é importante. O incômodo foi percebido. A incoerência não passou despercebida. Há uma espécie de alerta dentro da própria fala dele. Só que a percepção do problema não impediu a continuidade do processo. Esse detalhe é forte demais. Nem sempre a queda acontece por ausência de aviso. Muitas vezes ela acontece apesar do aviso. Isso confronta uma ideia comum. A gente costuma pensar que discernimento é nunca sentir dúvida. O texto mostra o contrário. Às vezes, discernimento é justamente notar que algo não encaixa. O problema começa quando esse desconforto é tratado como detalhe secundário. Quando a voz da incoerência é abafada porque as mãos parecem suficientes. Quando o exterior recebe mais peso do que o sinal interno que já acendeu. Também existe outro lado duro nessa história. Jacó não tenta vencer pela verdade. Ele tenta vencer pela semelhança. Ele sabe que para entrar no lugar do irmão, precisa parecer o irmão nos pontos que serão avaliados. Isso fala muito sobre a lógica do engano.
O engano não cria algo totalmente novo. Ele imita o bastante para passar. Ele trabalha na zona da confusão. Ele mistura traços reais com elementos fabricados. É por isso que a frase de Isaac é tão memorável. Ela registra o momento exato em que a mistura quase vence ponto e talvez seja esse o ponto mais inquietante. O verso mostra que uma pessoa pode estar diante da contradição e ainda seguir adiante. Quantas vezes isso acontece fora da Bíblia? Uma relação começa com sinais estranhos, mas a carência fala mais alto. Uma proposta parece boa demais, mas alguns detalhes não fecham. Uma conversa soa correta na superfície, mas o tom, a pressa, a manipulação emocional denunciam outra coisa. A voz é de Jacó. As mãos são de Esaú. Em outras palavras, algo ali pede cautela. Há ainda uma camada emocional. Isaac está vulnerável. Ele está sem visão, em fase avançada da vida, tentando concluir algo importante. Vulnerabilidade não cria necessariamente erro, mas pode diminuir a atenção em momentos críticos. Quando alguém está cansado, pressionado, com medo de perder uma oportunidade ou ansioso para resolver logo, a tendência de aceitar um sinal conveniente aumenta. Isso deixa o texto mais humano. Não é uma caricatura de pessoas más fazendo coisas ruins. É uma casa atravessada por preferências, pressa, limitações e interesses cruzados. Essa cena também desmonta a confiança exagerada na aparência. Tocar não bastou. A materialidade do sinal não garantiu verdade. Isso é relevante porque muita gente só chama de confiável aquilo que consegue medir, ver, apalpar, controlar. Mas Gênesis capítulo 27, versículo 22 mostra uma experiência desconfortável. Até o toque pode ser manipulado. O externo pode ser encenado. O concreto pode ser preparado para enganar. Quando isso acontece, a memória da voz ganha um valor enorme. A percepção relacional, o conhecimento acumulado, a atenção ao que é coerente no todo se tornam decisivos. E repare no custo silencioso da cena. Antes mesmo de pensar na bênção, já existe uma perda ali. A confiança foi ferida. A relação entre pai e filho foi atravessada por representação. A casa foi tomada por disputa. O verso é curto, mas carrega um ambiente pesado. É o tipo de momento em que ninguém sai inteiro. Quando a verdade precisa ser coberta por peles, roupas e performance, já existe rachadura suficiente para deixar marcas profundas. Outro detalhe importante é que a frase de Isaac não celebra esperteza. Ela expõe confusão. O texto não pinta o engano como habilidade admirável. Ele mostra um cenário em que os sentidos entram em conflito. E sempre que uma decisão central é tomada no meio de sinais contraditórios, alguma coisa séria está fora do lugar. Isso vale para a leitura da história e para a vida comum. Se você precisa ignorar o que claramente estranha para manter uma decisão, talvez o problema não esteja no seu excesso de cuidado. Talvez o problema esteja no que está sendo aceito depressa demais. No fundo, esse verso fala sobre coerência. A verdade pode até ser simples, mas ela não precisa de tantas camadas para sustentar a própria identidade. O engano, ao contrário, depende de montagem. Ele precisa compensar aqui, reforçar ali, cobrir acolá. Ele tenta vencer pelo acúmulo de sinais. Só que quase sempre alguma voz escapa. Alguma inconsistência permanece. Alguma frase não combina com o restante. E o perigo não está apenas em ser enganado por alguém. Está também em treinar o coração para ignorar esses sinais sempre que eles atrapalham um resultado desejado. Por isso Gênesis capítulo 27, versículo 22 não é apenas uma observação curiosa de Isaac. É um retrato do momento em que a incoerência foi percebida, nomeada e ainda assim, não deteve o curso da cena. E isso faz a pergunta ficar no ar de um jeito desconfortável. Quando algo em sua frente não combina, você para discernir ou corre para justificar o que já queria aceitar. Na prática, esse texto pede uma atitude simples e difícil. Não avance rápido quando os sinais estão se contradizendo. Se a fala de uma pessoa comunica uma coisa, mas o comportamento comunica outra, não trate isso como detalhe pequeno. Pare. Observe mais. Dê tempo para a coerência aparecer. Pressa é terreno fácil para a confusão. Isso vale para situações muito comuns. Uma amizade que só funciona com culpa. Uma proposta de trabalho cheia de promessas, mas cercada de pressão.
Uma reconciliação em que o discurso parece bonito, porém as atitudes continuam tortas. Nem tudo exige rompimento imediato, mas quase tudo exige honestidade para admitir quando a voz não combina com as mãos. Uma forma concreta de aplicar isso no dia a dia é fazer 2 perguntas antes de decidir algo importante. O que está sendo dito combina com o que está sendo vivido? E por que eu quero tanto acreditar nisso agora? Essas 2 perguntas já cortam boa parte da autoilusão. Elas ajudam a perceber quando o problema não é falta de informação, e sim vontade de ignorar o incômodo. Outra aplicação é interna. Às vezes a incoerência não está só no outro, está em nós. A pessoa diz que quer paz, mas alimenta jogos emocionais. Diz que quer verdade, mas monta aparência para parecer melhor. Diz que quer reconciliação, mas entra em cena fantasiada de versão aceitável de si mesma. Esse texto também confronta esse tipo de costume. Viver pela aparência pode até adiantar um resultado imediato, mas deixa um rastro pesado nas relações. Então a prática aqui não é paranoia. É discernimento paciente. Quando algo importante estiver em jogo, não tome a contradição como ruído normal. Leve a sério aquilo que não encaixa. Muitas dores poderiam ser evitadas se a frase de Isaac virasse freio, e não apenas observação. No fim, a cena é dolorosa porque a verdade esteve na sala o tempo todo. Ela não venceu pela força. Ela apareceu em forma de estranhamento, na voz que não combinava com as mãos. Talvez esse seja o ponto que mais pesa. Nem sempre a vida nos falta com sinais. Às vezes os sinais existem, e o que falta é coragem para parar. Quando algo não encaixar, não corra para cobrir atenção. Pode ser justamente ali que a verdade está tentando se fazer ouvir. Em que área da vida você já percebeu que a voz não combinava com as mãos?